E aí, pessoal, Batinha Ferreira mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renda fixa. Eu já falei aqui no canal, mas o tema está em alta novamente com a alta da taxa Selic e vale a pena relembrar um pouquinho. Vou falar um pouquinho dos principais que eu acho investimentos em renda ativas e vou dizer outros nomes, tá certo, para você. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e quem é novo no canal, sinta-se em casa e seja bem-vindo, tá certo? Bom, hoje nós vamos começar com o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. É um investimento em renda fixa muito comum, que são disponibilizados pelos bancos, né, e nas corretoras de ações. Eu indico que você olhe os preços, né, nos bancos, nas corretoras, mas geralmente na corretora vai ser mais barato você é, conseguir acessar todos esses investimentos que eu vou falar hoje, tá certo? Porque as corretoras geralmente agora não cobram taxa de corretagem e nem taxa de custódia, coisa desse tipo, na maioria dos investimentos, tá certo? Então vale bem a pena você dar uma olhadinha na sua corretora se está mais em conta ou não. E geralmente também, gente, nas corretoras aparecem muito mais opções de investimentos, tá certo? Na relação de renda fixa, porque ela consegue ver de vários bancos, o Tesouro Nacional também, né, que é o Tesouro Direto, então você tem mais opções. Então, falando mais um pouquinho do CDB, o Certificado de Depósito Bancário, na verdade é uma dívida que o banco dispõe e você empresta o dinheiro ao banco, né? Então você vai emprestar o dinheiro ao banco com uma taxa que pode ser pré-fixada ou pós-fixada, né? Então essa pré-fixada você vai saber exatamente quanto vai render o seu dinheiro que você vai emprestar ao banco, né? E esse banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para os correntistas, né, dele, né, para empréstimos pessoais com juro bem maior do que ele vai pagar a você, né? Então para o banco é muito bom. Então o pré-fixado você vai saber exatamente quanto vai render o seu dinheiro no final desse investimento. Então, o pós-fixado ele pode ser em duas partes, ou atrelado ao IPCA, né, que é a inflação, ou a taxa Selic, né, que é a taxa de juros básica do Brasil. Então, você tem de ver qual está melhor, né? A Selic, por exemplo, está crescendo muito, mas a inflação também está crescendo, né? Então, geralmente, quando é atrelada ao IPCA, geralmente é a inflação mais alguma porcentagem em cima para ter certeza que seu dinheiro vai render acima da inflação. E a taxa Selic, ela controla também a inflação, então é um bom investimento, né? Às vezes pode aparecer também atrelado ao CDI, né, que é bem pertinho da Selic, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, né, a taxa de juros em que os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Então, se você pega às vezes 120% do CDI, 140, 210%, né, que é muito difícil, mas algumas fintechs, como Nubank, PicPay, já às vezes chegam a oferecer isso. Então, vale a pena também dar uma olhadinha, né? Quando está acima do CDI, tá certo? Nunca abaixo do CDI. Então, o risco do CDB é médio, né? Médio para baixo, porque o risco de você levar um calote, não receber o seu dinheiro de volta do investimento, é baixo, porque o banco tem de falir, o banco que você comprou aquela dívida, ele tem de falir para você não receber esse investimento. Mas os CDBs são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. É bom sempre dar uma olhadinha se tem essa segurança, tá certo? Mas os CDBs geralmente tem o FGC assegurando. E como é que se dá essa segurança, Baixinha? O FGC ele vai cobrir, desculpa, 250 mil reais por CPF, tá certo? Num banco. Então você pode ter ao todo 1 milhão de dinheiro garantido, ou seja, se você tiver 4 investimentos em instituições diferentes, cada uma no máximo 250 mil reais, você pode receber esse dinheiro de volta se as 4 instituições quebrar, por exemplo. Né? Duram até aí mais ou menos uns 2 meses no máximo para você receber esse dinheiro de volta, mas você volta, você recebe. Mas se você tiver, por exemplo, 251 mil em um banco, aquele mil você perde. Se você tiver 1 milhão só em um investimento do CDB, então você só vai receber de volta 250 mil desse fundo garantidor, tá certo? Então tem essa garantia, mas ela é bem limitada.
mas vale a pena, tá certo? Então o CDB é um dos principais investimentos em renda fixa, porque os bancos introduzem muito aos seus clientes esse tipo de investimento. Esse e a famosa poupança, né, que eu vou falar no final. Então, o CDB é um bom investimento para você dar uma olhadinha, quem está querendo começar a investir em renda fixa, né, pensando em sua reserva de emergência ou coisa do tipo. Tem que só ver se for fazer sua reserva de emergência, se ele com a liquidez diária, uma alta liquidez, né, que se lembra que a gente tem que ter liquidez, risco baixo e uma rentabilidade também vai ser baixa porque não tem como ter alta liquidez e risco baixo e uma rentabilidade alta, né? Então seria um sonho. Mas a rentabilidade é legal, melhor do que o dinheiro ficar parado, ok? O outro grande investimento em renda fixa que nós conhecemos é os debêntures, né? Então, o debenture é as empresas privadas que dispõem uma dívida, abrem uma dívida para captar recursos e esses recursos elas podem usar para vários motivos. Aí você tem que dar uma olhadinha, porque as debêntures têm um risco um pouquinho maior. Por quê? As empresas podem estar abrindo essa dívida, tentando captar esse dinheiro para pagar outras dívidas. Então é muito perigoso você pegar e emprestar dinheiro a uma empresa que está pegando dinheiro emprestado para pagar dívidas. Mas geralmente as empresas vão pegar esse dinheiro para expandir, inovar, fazer aquisições. Então esse dinheiro estaria mais seguro quando a empresa vai usar para crescer, tá certo? Então você tem que dar uma olhadinha. As debêntures têm geralmente também são seguradas, né, pelo FGC, você olha direitinho antes de investir. É um pouquinho mais arriscado, como eu falei, porque a chance de quebrar é de uma empresa quebrar, não um banco. Então, a empresa tem mais chance de quebrar do que um banco, né? Então, você vai se preocupar se a empresa está pegando esse dinheiro para pagar dívidas ou para expandir, tá certo? Então, o debênture tem isso. E o debênture, ele também pode ser pré-fixado ou pós-fixado, igualzinho o CDB, tá certo? Então, dá uma olhadinha nisso aí. Às vezes, esse maior risco do debênture vem atrelado a uma maior rentabilidade, porque não faz sentido você investir em emprestar dinheiro a uma empresa que tem um risco maior de quebrar do que um banco e essa rentabilidade dessa empresa, desse seu investimento ser menor. Então não faz sentido, tá certo? Então geralmente as debêntures têm uma rentabilidade um pouquinho maior e os investidores às vezes gostam de arriscar, né? Porque são investimentos que eles estão fazendo. Nosso terceiro grande investimento em renda fixa é o Tesouro Direto, tá certo? O Tesouro Nacional. O Tesouro Direto é o portal onde nós podemos acessar esses investimentos, tá certo? Essas dívidas do governo federal. Então, sigo também dizendo que você olhe principalmente por sua corretora, porque possui mais opções geralmente e tem todas as opções. Então, você fica mais fácil de acessar isso através de sua corretora, né? O Tesouro Nacional, ele também é pré-fixado, pós-fixado pela inflação ou pela Selic. O Tesouro Nacional, gente, ele não tem o FGC, né, o Fundo Garantidor do Crédito. Por quê? Porque quem garante os investimentos no Tesouro Nacional é o próprio governo federal. Então, o risco é bem menor nesse investimento. Por quê? Porque para você levar um calote, o Brasil tem de quebrar, né? Então, o tesouro Direto é um investimento de menos risco, de menor risco. E a rentabilidade geralmente é igual a de um CDB, por exemplo. Então, vale muito a pena você investir, né? É onde eu estou fazendo minha reserva de emergência, no Tesouro Selic, né, por enquanto. Então, porque eu estou notando, todo mundo está notando que a taxa de juros está subindo da Selic, então a rentabilidade também vai subir. Então, é super simples de se investir no Tesouro Direto, né? Então, você vai para o seu aplicativo da corretora e vai ter lá em renda fixa, você vai lá, tem renda fixa e tem no da Rico, por exemplo, a parte de Tesouro Direto e você vai ver lá as opções, tá certo? Então, você pode, com pouquíssimo dinheiro, começar a investir no Tesouro Direto, né? Outras coisas que nós temos de prestar atenção nesses investimentos, é que eles têm alguns impostos atrelados a ele, tá certo? IOF, o IOF você vai pagar se você
sacar o dinheiro, resgatar o dinheiro antes de 30 dias, tá certo? Então esse OF ele é reduzido até 30 dias. E é sobre o lucro que você tiver, né, no investimento. Mas mesmo assim, antes de 30 dias não vale a pena, porque o IOF pode comer até 90% do seu lucro. Então, se programe bem quando você for investir em renda fixa para fazer o investimento mais longo possível, tá certo? Ou pelo menos 2 anos. Ou um dia a mais de 2 anos, que é para você pegar a taxa mínima do imposto de renda, por exemplo, que ele começa lá com 22% e vai até 15% quando você passa mais de 2 anos com o dinheiro investido. Então, você tem que pensar nisso também. Se você vai pegar um título com vencimento com mais de 2 anos ou com menos, porque se você pegar um com menos de 2 anos e você for reinvestir, quando você receber esse investimento com 1 ano, por exemplo, você vai pagar um imposto de renda em cima dele e vai reinvestir. Então você já vai reinvestir menos dinheiro. Então é bom você pegar com títulos com mais de 2 anos que você vai ter menos imposto de renda para pagar, tá certo? O ideal é que você se programe com títulos de 5 anos, por exemplo. Mas se você tem a intenção de juntar dinheiro apenas para trocar de carro ou fazer uma viagem, então se você vai escolher um título com um vencimento mais rápido, pegue aí um de 2 anos, ok? Que você consiga pegar o menor índice do imposto de renda, tá certinho? Outros investimentos em renda fixa, né, para dizer o nome, tem o LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e agropecuário, o CRI e CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários e agropecuários. Esses daí são isentos de imposto, né? Porque são áreas onde o governo gosta de incentivar, porque geram muito emprego, tá certo, no Brasil. Então, o agro e a construção civil, a parte civil, né, imobiliária. Então, geralmente eles têm esses incentivos, mas esse dinheiro só podem ser investido tanto na parte imobiliária como na agropecuária. Então, é um pouquinho mais limitado. Então, o rendimento às vezes pode ser também limitado ou o negócio pode não dar certo, né? Então, você é um pouquinho mais arriscado, vale a pena ter um pouquinho mais de conhecimento para investir nesses títulos, tá certo? E às vezes ele precisa de um dinheiro inicial um pouco maior. Então, fica naqueles outros 3 primeiros, tá certo? Que é um pouquinho mais simples. Eu, se possível, começa com o Tesouro Direto, que é o mais seguro, tá certo? E por último que eu vou falar aqui é a poupança. A poupança, gente, muitos já estão dizendo que não é um investimento, né? É mais um local para você guardar o dinheiro que não vai perder tanto dinheiro quanto estiver embaixo da cama, né? Porque o rendimento da poupança atualmente, ele está sendo negativo, né? Porque ele tem lá 70%, se não me engano, da CDI. Ele está rendendo, então é muito pouco, né? Bem abaixo da inflação. Então, vários estudos já mostraram aí que quem guardou dinheiro esse ano na poupança perdeu, né? Então, como assim, Batinha, perdeu? Nominalmente você fica com mais dinheiro, você vai tirar mais dinheiro que você colocou. Só que o poder de compra que você tem é menor. Então, na realidade, você perdeu dinheiro, porque o dinheiro que você colocou no começo da poupança, quando você tirou, você não conseguiu comprar mais as mesmas coisas por causa da inflação. Então, seu poder de compra caiu, né? Então, gente, esses são os principais títulos de renda fixa, né? Vocês procurarem um pouquinho no YouTube, vão ver muitos outros vídeos sobre o tema, porque o tema está ficando em moda de novo com a subida da Selic, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se gostou da conversa, considere se inscrever no meu canal e no meu Instagram, Batistinha Ferreira, que eu posto conteúdos lá também, tá certo? E mais uma vez, obrigado e fica aí até o próximo vídeo.